Bom, galera, de uma coisa o Flamengo não pode reclamar de sua nação. Apesar de todos os fracassos protagonizados pelo time ao longo desta temporada, a nação não abandonou a equipe e esteve presente em praticamente todos os jogos, lotando o Maracanã em praticamente todos os jogos, colocando assim o Flamengo numa lista seleta do clube que mais arrebatou o público de todo o planeta, inclusive ficando à frente de gigantes europeus como o Manchester City, o Barcelona, o PSG, a Juventus da Itália, enfim. A nação dá orgulho, o Flamengo tem muito que agradecer à sua torcida. Bom, essa informação saiu aqui no site de estatísticas, o Foot World, Mundo do Futebol, né? E quem encabeça essa lista, claro que este dado foi tirado da seguinte forma: não conta torneios internacionais. Então, no caso aqui, pra gente, a Sul-Americana e a Copa Libertadores, e para os europeus, obviamente, a Liga Europa e a Liga dos Campeões. Então, conta somente públicos adquiridos em torneios nacionais. Então, assim, quem lidera essa lista, obviamente, são os dois alemães na primeira colocação, Borussia Dortmund com uma média de 83 mil torcedores, e na segunda colocação o Bayern de Munique com 73 mil. Claro que estes gigantes estão liderando esta parada aqui por causa do tamanho dos seus estádios, né? Os caras têm uns colossos de estádio, então não teria que ser de outra forma. Caso o Flamengo contasse com um campo que coubesse ali, sei lá, 150, 140 mil torcedores, obviamente que a nossa média também iria subir. O Flamengo é o único brasileiro que aparece entre os 20, está na 15ª colocação. A média de público do Flamengo é de 53,7 mil torcedores. E o segundo brasileiro que figura está lá atrás, é o São Paulo com 44 mil. Tá aí, ó. São Paulo tem 44 mil de média de público por causa do Morumbi, cara. O Morumbi que também é um belíssimo de um estádio. Então, volto a falar, se o Maracanã coubesse 150 mil, teríamos uma média de público acima dos 80, 90, até mesmo dos 100 mil, porque a nação chegou com força em todos os jogos que o Flamengo fez em casa. Então, é isso aí. Como sempre, a nação dando show. Infelizmente, o time não faz a mesma coisa dentro de campo. Agora, quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro finalizada esta última rodada, a gente percebe o quão trágica foram as derrotas nos últimos jogos. Enfim, a derrota para o Grêmio principalmente, para o Santos também, o empate com o Fluminense, sabe? Foram perdas de pontos irreparáveis que estão nos custando muito caro. O Palmeiras se transformou em líder, Botafogo é o segundo colocado, assim, ainda não é o virtual segundo colocado pelo fato de ter um jogo a menos. Caso o Botafogo vença a sua partida contra o Fortaleza, ficará à frente do Palmeiras com um ponto somente, porém é muito difícil baseado aí no rendimento do Alvinegro. Então, sendo assim, galera, olha só como é que a gente deu mole. Era pra gente estar liderando a tabela com um jogo a menos ainda. Então, porra, nosso título seria tranquilo. Tirando aquele título de 2019, esse seria o mais baba de ser conquistado. Como eu costumo dizer, é o seguinte: estamos disputando um campeonato de pontos perdidos e não um campeonato de pontos corridos, porque parece que ninguém quer ser campeão brasileiro. Ontem o Grêmio perdeu para o Corinthians de 1-0, o Corinthians jogando na arena do Grêmio, com um jogador a menos desde os 10 minutos do primeiro tempo. Bruno Mendes foi expulso e ainda assim o Coringão teve força suficiente para fazer o primeiro gol e segurar o placar até o final. Olha só, o Grêmio perdeu dentro de casa com um jogador a mais. Então o Flamengo, se tivesse vencido o Fluminense, já teria colocado o Grêmio para trás. O que acontece agora? O Flamengo está na 6ª colocação e inclusive foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro. E o título está se desenhando novamente para o Palmeiras. Palmeiras que de todos esses ponteiros é o que demonstra mais regularidade enquanto equipe. É um trabalho consolidado do português Abel Ferreira, que a cada nova coletiva se transforma num treinador mais interessante, pelo menos em termos de entrevistas coletivas. O Abel tá largando o aço e tem ficado bacana assistir o Gádio falar as coisas que ele fala. Bom, tem notícias sobre o mercado, tem notícias sobre o Gabigol, torcida tá bolada com o Gabi, tem algumas coisas para falar aqui, mas antes, galera, fazer aqui a nossa querida e boa abertura oficial.
Fala, torcida do maior e melhor clube do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, tudo bom? Meu nome é Fábio Saoso, eu sou uma pessoa com deficiência visual, por isso não estranhe os óculos escuros. E este é o nosso canal Flaceguete, galera, como eu costumo dizer, deixou chegar, já era. Bom, a notícia sobre o mercado da bola é o possível interesse do Flamengo no Gustavo Scarpa, jogador do Nottingham Forest. E ele foi emprestado para um time da Grécia, mas já voltou para o clube inglês. Na verdade, o Scarpa teve o início de passagem na Europa bem promissor, se destacou em alguns jogos, mas foi perdendo rendimento e agora nada mais é que um jogador comum. E o Forrest está meio que disposto a se desfazer do atleta pelo preço módico de 21 milhões de reais. Calma, galera, é reais e não euros. Por euros seriam ali cerca de 4 ponto alguma coisa. Quer dizer, para um meia que brilhou bastante no Brasil, em especial jogando no Palmeiras, o preço dele está bastante módico. Caso o Flamengo queira comprá-lo, vai desembolsar aí 4 ponto tantos milhões de euros, chega ali a 21 milhões de reais. É um preço módico, dá para comprar, mas parece que o Flamengo vai segurar a onda até para ver em qual colocação terminará o Campeonato Brasileiro deste ano. Porque é o seguinte, caso o Flamengo não... Assim, vamos trabalhar com o pior dos cenários. Caso o Flamengo não pegue a Libertadores, não tem por que você investir num elenco bilionário para ganhar o quê? Para ganhar a Copa do Brasil, dá para ir com o que a gente tem. Para disputar o Brasileirão, dá para ir com o que a gente tem. Então, já que não vai dar para disputar a Libertadores, tá bom, né? Então não precisa gastar muita coisa. Nesse caso aqui, o Scarpa não seria comprado. Agora, Flamengo entrando na Libertadores, obviamente que estará na Libertadores, aí sim o Flamengo precisa reforçar o seu plantel e o Scarpa é um dos nomes fortes a se entregar ao clube na próxima temporada, assim como o De La Cruz, que segundo as notícias aí, o Tite teria dado sim a compra do uruguaio do River Plate. Meia para fazer sombra ao Arrascaeta, está perto de chegar ao Flamengo e o Tite está esperando de braços abertos. De La Cruz virá porque Flamengo quer, Tite quer e De La Cruz quer. Quem não queria era o River Plate, mas mediante o pagamento da compra, enfim, o clube argentino terá que ceder a transferência. Então é isso aí, De La Cruz virá e ponto final. Sobre o Gabi, aliás, Felipe Luiz, que é outra parada relacionada a plantel. Cara, o Felipe Luiz está animado com a presença do Tite e um jogador que estava praticamente descartado tem uma nova sobrevida. Parece que ele agora está repensando a sua carreira. Ele havia dito que se não renovasse o contrato com o Flamengo se aposentaria, mas ele agora está começando a se interessar por mais um ano de contrato e o Flamengo declarou que só vai conversar com o atleta ao término do Brasileirão. O Felipe quer mais um ano e, pelo visto, o Flamengo vai renovar seu contrato por mais um ano. Felipe, nesta temporada, entrou em campo por 19 vezes, sendo destas 13 como titular, e deu somente 2 assistências. Para um lateral, é um número módico baseado aí em especial nos números do Ayrton Lucas, por exemplo. O Ayrton Lucas, nesta temporada, voou, marcou um monte de gols, deu assistência, fez de tudo. Então, os números do Felipe, claro que a nível de comparação, o Felipe é um veterano e o Ayrton ainda é um garoto, vamos colocar desta forma. Mas eu acho que sim, cara, eu acho que o Felipe merece um ano de contrato a mais para ser um jogador, até para dar uma amparada ali no Tite, quando o Tite precisar falar diretamente com um atleta experiente do plantel. O Felipe Luiz é um dos veteranos da era Malvadão 2019, é um cara inteligente, então seria uma peça fundamental para manter a liderança do clube dentro de campo. Então, um ano de contrato a mais não fará diferença tanto para o nosso plantel em termos de expertise futebolística, vamos colocar assim, né? E assim como em termos de prejuízo financeiro para o clube. O Flamengo tem condições de bancar o Felipe Luiz por mais uma temporada. Agora, Davi Luiz é a mesma coisa, quer continuar. Esse eu já não sei o grau de sua necessidade. Não sei se o Flamengo tem tanto interesse em permanecer com ele e se ele será muito fundamental para a gente no próximo ano. Eu acredito que não. Acredito que o Flamengo tem que ficar com o Léo Pereira, tem que tentar segurar o Fabrício Bruno, embora este também queira picar na mula. Mas estamos trazendo aí o Bruno Mendes, temos o Pablo que está se reafirmando novamente. Então, o Flamengo tem zagueiro bom para manter conosco e no caso aqui o Davi Luiz pode se arrancar, né? É isso. E
Para fechar o vídeo aqui rapidinho, quero falar sobre essa parada do Gabi, essa polêmica ridícula que está acontecendo aí com o Gabigol. O Flamengo deu folga pro plantel, deu folga ontem, deu folga hoje, todos se representarão amanhã. E o Gabi ontem estava lá na sua vida particular, publicou uma foto todo animadinho, sorrindo, sorriso de orelha a orelha. Pronto, bastou para a internet vir abaixo e detonar o atacante. Os torcedores do Flamengo ficaram revoltados, falou que era uma forma de desrespeito, porque o Flamengo está numa crise ferrada, e o Gabi foi expulso e não está jogando nada, então ele não teria nada que estar sorrindo, sabe? Muitos encararam como deboche do Gabigol. Cara, eu percebo completamente de outra forma. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Acho que eu vou ser um dos únicos que, sei lá, cara, que vai ficar meio que a favor do Gabi. Não é questão de ficar a favor ou contra, mas porra, cara, qual é o problema do cara bater uma foto sorrindo lá na sua vida particular, na sua casa, entendeu? Quer o quê? O cara faça foto chorando, o cara, sabe assim? Não tem porquê, cara. O cara é vida particular. Dentro de campo, não tá bem fisicamente, não tá bem fisicamente, ele tá lesionado, a sua parte técnica também está muito aquém do que ele pode apresentar. Mas, porra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem que jogar, correr e render. Ele está tentando fazer o que pode, porque é o seguinte, galera, quando a gente vê o Gabi dentro de campo, a gente vê ele correndo, vê ele se movimentando, vê ele procurando o jogo, vê ele buscando briga, ele não foge dos confrontos. Então, o problema dele é outro, é físico, é totalmente físico e técnico, é outra parada, entendeu? Então, é coisa que se recondiciona. E ponto final, o cara tá aí. Agora, na vida particular, ele tem direito de curtir o trap dele, o hip hop, o caralho a quatro, o Batman, o Robin, não importa, ele gosta das paradas, ele tem direito de fazer isso tudo, inclusive bater foto sorrindo. Então, não tem essa que a torcida ficar perseguindo o atleta só porque ele bateu uma foto sorrindo. Bobagem, besteirada pura. Então, nesse caso aqui, o Gabi tá certo em descontrair a mente enquanto está de folga. Agora, amanhã tem reapresentação e ele tem que voltar com gana, ainda que no próximo jogo não esteja relacionado por conta da expulsão, mas, pô, ele tem que dar o sangue nos treinamentos, principalmente, ponto final. Eu acredito que nesse caso ele dá sim, beleza? Então, assunto encerrado com relação à perseguição ao atleta Gabriel Barbosa. Galera, do mais é isso. As notícias basicamente são essas, né? O Brasileirão chegou a um ponto determinante e agora cabe a gente descansar na data FIFA. Teremos 3 dias de descanso somando todos, né? Foram 2 agora e o próximo será no domingo. O Flamengo terá 8 sessões de treinamento e voltará com tudo para pegar o Bragantino. Espero que o Flamengo passe pelo Bragantino, porque apesar da coisa estar sinistra, estar complicada, nem tudo está perdido. A gente ganha o Bragantino, que é jogo atrasado, ganha o próximo jogo, enfim, faltam 5 jogos para o Flamengo e 4 para os demais, com exceção do Botafogo. Então, há esperança. Então, enquanto houver esperança, há um pouquinho de fantasia na mente, beleza? Meu nome é Fábio Saúz, este é o nosso canal Fla Cegueta. Eu não pedi, mas vou pedir agora, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem seu like, comentários, compartilhamento, enfim, façam tudo aquilo que vocês puderem fazer pelo projeto, que eu ficarei muito agradecido. Lembrando que todo esse engajamento é 100% gratuito, beleza, meus amigos? E minhas amigas, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. E a todos eu digo o seguinte: saudações rubro-negras. Valeu, pessoal. Muito obrigado.